Senhor presidente, segunda tribuna livre de hoje, o senhor Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, professor e advogado. Com a palavra, nosso colega advogado. Convidado a indicação do vereador Felipe Corrêa. Carlos Rafael, seja bem-vindo. É um advogado conhecido por nós vereadores. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Cuiabá. Carlos, o senhor conta com um tempo de 10 minutos para fazer a sua explanação, deixando registrado que o senhor é um dos maiores conhecedores de direito do consumidor aqui na cidade de Cuiabá. Seja muito bem-vindo. Bondade sua, presidente Lilo. Bom dia a todos os vereadores presentes, em nome do doutor Ricardo Saad, decano da casa, cumprimento todos os colegas, em nome da vereadora Michele, as vereadoras presentes, e aos consumidores mirins da Fundação Bradesco, porque todos nós somos consumidores, inclusive vocês, desde o início das suas atividades, vocês são consumidores. Obrigado pela oportunidade, meu amigo, vereador Felipe Corrêa, que assume brilhantemente o lugar do nosso também amigo Diego Guimarães, a oportunidade que a Câmara Municipal dá nessa tribuna para que cidadãos venham aqui falar e explanar sobre situações pertinentes à sociedade. E o motivo da minha vinda hoje é porque no dia 11 de setembro comemorou-se 32 anos do Código de Defesa do Consumidor. Uma lei que está imbricada na Constituição Federal desde a sua formação em 1988. A Constituição Federal previa a necessidade da criação de uma lei que protegesse os consumidores. E então, em 11 de setembro, essa lei ela é promulgada, em 1990, entrando em vigor no dia 11 de março de 1991. O Código de Defesa do Consumidor é o Código do Cidadão. Nas palavras do desembargador, que é matogrossense, doutrinador, Sérgio Cavalieri, desembargador aposentado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele fala que é um código de bolso, é um código do cidadão, porque esse código ele atinge todos, indistintamente, desde o pequeno consumidor até o mais idoso consumidor. E vou reservar parte da minha fala para falar sobre o consumidor idoso. O Código de Defesa do Consumidor ele é celebrado porque ele, inclusive, é repetido em outras legislações. A necessidade de se criar o Código de Defesa do Consumidor para que colocasse o equilíbrio nas relações de consumo. Antes da vigência desse código, as tratativas comerciais, as relações eram narradas pelo Código Civil, onde colocava todos, fornecedor de produto e serviço, e aquele que adquiria o produto e serviço no mesmo patamar. Havendo então uma necessidade de buscar esse equilíbrio, porque nessa relação não poderíamos comparar um consumidor e colocá-lo no mesmo nível técnico e jurídico, por exemplo, de uma multinacional, de uma produtora de carros, de uma grande empresa, quando este produto viesse a dar um defeito, apresentar um vício. Celebramos a evolução do Código de Defesa do Consumidor, porque ele traz no seu artigo 4º o dever do Estado de promover essas políticas públicas de relação de consumo. E quando a gente fala em políticas públicas de relação de consumo, nós falamos e lembramos que é dever do Poder Executivo fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. É importante deixar claro que os PROCONs municipais e estaduais têm fundamental importância nessa relação. Não só para proteger e defender o consumidor, mas principalmente a relação de todos os atores. Não dá para sacrificar o comerciante, que já paga tanto imposto, imputando a ele situações que talvez ele nem saiba. E eu uso isso como exemplo porque me foi oportunizado nos anos de 2014 e 2016
dirigir com muito orgulho o PROCON Municipal de Cuiabá. E ali nós implementamos 3 princípios. O primeiro deles, a informação e a orientação. Informar e orientar consumidores e também fornecedores e comerciantes de serviços aqui em Cuiabá. Porque não são todos os comerciantes, não são todas as empresas que são dotadas de conhecimento ou de equipe jurídica para acompanhar leis municipais novas, leis estaduais novas, leis federais novas. Então, cabe a este órgão também prestar essa orientação para que estes comerciantes buscassem se adequar e atender melhor o seu consumidor e fidelizando ele como cliente. O segundo ponto era a conciliação, porque esses órgãos de defesa buscam mediar essa relação de consumo. E por último, a fiscalização. É importante, senhores vereadores e sociedade, que vocês atentam para isso. Porque o consumidor é aquele que acorda, e somos todos nós, pela manhã, compra um leite, toma um café, ali é uma relação de consumo, até quando você está dormindo, deitado numa cama, que é um objeto que você adquiriu, ou utilizando um ventilador, um ar-condicionado, de uma prestação de serviço, de uma energia elétrica. O consumidor idoso, e aqui é o que eu trago para o resto da minha fala, talvez seja hoje, no município de Cuiabá e no Brasil, o mais afetado. Nós tivemos recentemente a promulgação da lei do superendividamento, que aprimorou essas relações de consumo, atentando para um dado muito injusto, onde nós temos 71% da população superendividada. E grande parte dessa população superendividada é composta por idosos, que têm em sua folha de pagamento inúmeros consignados, inúmeros contratos abusivos com juros ilegais, que consomem 70%, 80% da renda desse idoso. Conclamo aos vereadores desta casa, à comissão de consumidor que existe nessa casa, para que se atente à promoção de políticas públicas para informação e proteção do consumidor idoso no município de Cuiabá. Importante também trazer projetos para os consumidores mirins, defendendo, inclusive, senhores vereadores, a possibilidade de incluir sim, na grade curricular, por que não? De forma a promover ali educação para o consumo, noções de direito do consumidor, noções de direito constitucional, que é a bandeira do vereador Felipe Correia, para que a gente possa promover a educação para essas crianças, para os pais dessas crianças, para que elas cresçam sabedoras do seu direito, sabedoras de onde reclamar e buscar os seus direitos. Comemoramos, então, 32 anos do Código de Defesa do Consumidor, e eu quero aqui parabenizar a OAB Mato Grosso, o PROCON estadual, o PROCON municipal, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, a qual eu faço parte, porque neste ano, neste mês de setembro, foram realizados inúmeros encontros, congressos e palestras sobre a temática defesa do consumidor e políticas de relacionamento com o comércio local. Senhores vereadores, peço a vocês a atenção para essas políticas públicas, fortalecendo a defesa do consumidor no município de Cuiabá, promovendo a educação para o consumo, capacitando o PROCON municipal, de alguma forma, para que estes consumidores, que são tão prejudicados em contratos abusivos, em situações que a gente vive aqui com a nossa Águas Cuiabá, com cobranças ilegais, com faturas ilegais, a própria Energisa, a importância para que a Câmara Municipal promova essas políticas públicas. Obrigado pela oportunidade, vocês que nos assistem pelas redes sociais. Agradeço, vereador Wilson Quero também, há quanto tempo que eu não lhe via.
a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela oportunidade. Consumidores somos todos nós. Um bom trabalho para vocês, uma boa terça-feira. Que Deus abençoe. Felipe, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Presidente Lilo, obrigado pela oportunidade. Que a Câmara Municipal olhe com carinho para a causa do consumidor e principalmente do consumidor idoso. Muito obrigado. Obrigado pela participação, Rafael. É passar a palavra ao vereador Felipe Correia para suas considerações. Grande amigo Carlos Rafael, meu correligionário, companheiro de caminhada em 2020, muito antes, né, Carlão? Obrigado pelas informações que você traz para esta casa, para esses munícipes que estão aqui, ó, sentados nas galerias aqui, os jovens lá da Fundação Bradesco. Carlão, você é complementar na sua luta ao que você sabe que eu defendo, né? Vocês, alunos na galeria, vocês aprendem o que prepara vocês para o mercado de trabalho. Português, matemática, enfim, todos temas essenciais. Eu defendo e defenderei para o resto da minha vida que as crianças precisam aprender na escola o que cai de direito constitucional em um concurso de nível médio, ou nós não teremos uma democracia que funcione, porque as pessoas precisam saber, vocês jovens da Fundação Bradesco precisam saber para que é que servem aqueles que vocês vão eleger. Isso é fundamental, precisam conhecer os seus direitos, os seus deveres. A segunda dimensão é o que você está falando, Carlos, meu amigo Carlos Rafael. Por quê? Porque se a educação básica forma mercado de trabalho, forma automaticamente consumidores. Então, a dimensão do cidadão consumidor é um ponto paralelo que precisa ser abordado com a mesma seriedade dentro da sala de aula, coisa que eu sei que você fez dentro do Procon de Cuiabá, porque eu já estive te assessorando quando você era diretor lá do Procon, assessorando assim, né? Te acompanhando como amigo, como apoiador, como um profissional de comunicação. Então eu sei que isso faz parte do seu DNA, da sua história. Parabéns, obrigado por estar aqui, e você está aqui representando algo que você vive. Grande abraço.